Então, pessoal, assim, bom dia a todos, né? Então, vamos dar início na aula de hoje, onde eu vou começar falando sobre os tratos culturais nas hortaliças. Então, o que são os tratos culturais? Proporcionar às plantas melhores condições para seu desenvolvimento e produção. Então, o que é os tratos? Então, para melhorar as condições para o desenvolvimento e produção. Então, dependendo da espécie, dependendo da cultura, há necessidade de realizar alguns tratos, cultural. Essas operações devem ser executadas na época certa e com todo cuidado. Então, aqui, de preferência, como se diz, dependendo do crescimento da planta, dependendo a fase de desenvolvimento, que vai ser essa época certa, para não ser desperdiçado, né? Se fizer fora da época, por exemplo, controle de praga, por exemplo, dependendo da infestação, aí já se passou da época, a praga já consumiu a planta, por exemplo, uma capina, controle de inso, não esperar a planta se desenvolver, o inso tomar conta da área e fazer o controle. E também todo cuidado com a planta, esse cuidado aqui vem ser a realização desse trato cultural com todo cuidado, para não danificar, por exemplo, não cortar a raiz, por exemplo, uma capina, que trouxe alguns tratos culturais. Então, controle das plantas daninhas. Claro, eu coloquei capinas aqui, mas ele pode ser também, dependendo do sistema de produção, pode ser utilizado, por exemplo, um herbicida, que são os venenos, os agrotóxicos. Então, há necessidade desse controle das plantas daninhas, onde essas plantas daninhas vai haver uma competição com a planta cultivada. Por exemplo, assim, competição por espaço, por nutrientes, luminosidade, água. Então, por isso, há necessidade de usar esse trato cultural. A competição quer dizer que a planta daninha é uma planta também, e ela quer se desenvolver. Então, se elimina, se controla essa planta daninha para a planta ter um bom desenvolvimento e sua produção. Outro trato aqui, cobertura plástica, o chamado de mulch. Também é um trato que proporciona à planta, no sentido assim, evitar o desenvolvimento de ervas daninhas, vai evitar também a lixiviação. O que é essa lixiviação? Lixiviação é o carregamento dos nutrientes fora do alcance das raízes das plantas. A lixiviação carrega a questão da água, Quando chove, por exemplo, quando chove demais, se é um cultivo a céu aberto, carrega esses nutrientes, dificultando a planta buscar esses nutrientes. Aquecimento do solo também, no período de inverno. Então, o plástico, essa cobertura plástica sobre o solo, mantém uma temperatura estável do solo, não prejudicando o desenvolvimento da planta. Amontoa aqui no sentido de chegar um pouco de terra na base da planta. Porque, às vezes acontece das raízes, como se diz, aflorar na superfície do solo, ficar exposta ao sol. E com isso vai a planta sofrer, com essa exposição das raízes na superfície do solo. Então, não a chegada de terra, se diz, não, a puxada de terra, para a planta, para a base da planta. Estaqueamento, ou também chamado de tutoramento. Então, tem culturas aqui que precisa, citar um exemplo do tomate, o pepino, precisa de estaqueamento, tutoramento, porque a planta
se desenvolva, né, cresça no sentido ereto, né, reto para cima, que a gente diz. Então, ela precisa desse estaqueamento, tutoramento, para a planta ter a sua produção. Agora, no caso do tomate, por exemplo, tem o tomate o industrial, né, que é produzido para a indústria, aí não há necessidade desse estaqueamento ou tutoramento. Ele se desenvolve sobre o solo, mas isso é característica do tomate que é produzido para a indústria. Irrigação, né? A irrigação substitui a chuva, né? Então, é importante também porque as plantas, principalmente as hortaliças, elas têm um sistema radicular bastante superficial, em torno dos 20 centímetros, né? A maioria, 20, 25 centímetros. Então, comparando com outras plantas de grande porte, por exemplo, a soja, né? Eu sempre faço uma comparação, assim, a soja tem um sistema radicular mais desenvolvido. Então, ela aguenta, como se diz, com falta de água. Claro que não, 2 meses, 3 meses, né? Mas comparando com as hortaliças, dependendo da situação, a necessidade de uma irrigação diária. Então, é importante a irrigação para as hortaliças. Pragas agrícolas, né? No caso aqui, pragas que podem atingir as hortaliças. O que são pragas? São organismos que reduzem a produção das culturas, seja por atacá-las, por serem transmissores de doenças, ou por reduzirem a qualidade dos produtos agrícolas, né? Então, o que acontece aqui? Ele vai reduzir a produção, a expectativa de produção, né? E vai ocorrer esse ataque de pragas, né? Vai também reduzir a qualidade dos produtos, né? Por exemplo, uma lagarta, né? No momento de atacar uma planta, a folha, por exemplo, né? Se alimentar dessa folha, né? Você vai colher um pé de alface, por exemplo, tudo comido por uma lagarta, então ele vai reduzir a qualidade. E aí, no momento da comercialização, principalmente, né, o produto aqui para o comércio, na sua casa, na sua residência, na propriedade, tranquilo, né? Mas o que mais no caso da comercialização desses produtos agrícolas, no caso nosso aqui de hortaliça. Podemos dizer que um inseto se torna uma praga quando ela aumenta em população. Então, ela praga esse inseto no momento de ter 1, 2, 3, 20, 30 ou mais, dependendo da infestação. Agora, por exemplo, se tiver 1 ou 2 e houver um monitoramento, por exemplo, assim, não, tu observa todo dia na horta, tem 1, 2 ali no pé, ou 1, e observa que não aumentou essa população, ela não é considerada uma praga que pode vir prejudicar a planta. Ela é praga quando você observa no dia a dia esse aumento da população. População de insetos, né? Não população de pessoas, né? Ao ponto de ocasionar perturbações do desenvolvimento da lavoura, principalmente, né, prejuízos econômicos. Então, dependendo assim, essa presença, essa infestação de pragas, não é preciso tu já correr ali de fazer algum controle. Monitor. Métodos de controle de pragas. Então, alguns aqui. Métodos culturais. Emprego de práticas agrícolas, normalmente utilizados no cultivo das plantas, objetivando o controle de pragas. Então, aqui, muitas vezes, aqui é usado, chamado umas barreiras vegetais. O que são barreiras vegetais? São plantas que são cultivadas em volta da horta. Então, no momento de houver um ataque de pragas, essas pragas se alojam, né, é atraído por essas plantas vegetais, usado como barreira vegetal, chamado, né, aonde elas não vão atingir o alvo e vencer as hortaliças. Então, se usa, né, por isso é chamado métodos culturais, ou outras plantas, né, que podem ser utilizadas. A seguir, nós temos o controle biológico. Ação de inimigos naturais na manutenção
da densidade das pragas em nível inferior àquele que ocorreria na ausência desses inimigos naturais. Então, por exemplo, a joaninha é um predador, ou também chamado de um inimigo natural do pulgão. Né? E biológico, né? Você não vai utilizar produtos químicos, né? Então, a presença desses inimigos naturais vai controlar essa infestação de pragas que está ocorrendo nas plantas. Né? Controle químico, aqui já é, né? Temos o biológico e temos o controle químico. Né? Mas aqui na questão do controle biológico e controle químico, vai depender também do sistema de produção dessas hortaliças. O controle químico, aplicação de substâncias químicas que causam mortalidade no controle de pragas. Né? Por exemplo, o inseticida. É utilizado ali, ele busca, né, a mortandade dessas pragas. Agora, que eu falei aqui sobre o controle biológico e o controle químico, por exemplo, tem um sistema de produção de hortaliça agroecológica. Agroecológica, né, é proibido você usar veneno, usar produtos químicos. Então, você vai trabalhar, vai usar um método de controle biológico. Né? Ou também com algumas formulações biológico aqui, algumas caldas caseiras que se diz, que mais adiante tem um exemplo de umas caldas que pode ser utilizada, né, nesse controle biológico. Controle mecânico, uso de técnicas que possibilitam a eliminação direta das pragas. Então, muitas vezes aqui esse controle mecânico é usar equipamentos, né? Por exemplo, uma aração, eliminar uma praga do solo, uma gradagem, né? Que há necessidade de utilizar esses equipamentos, essas ferramentas, para eliminar diretamente as pragas de solo. Isso aqui é mais para pragas do solo. Né? Ah, mas isso é inviável, né? Usar lá uma aração, uma gradagem, tudo bem. Aí você vai usar outros métodos, né? Vai depender da situação e cada produtor vai buscar um método de controle. Controle físico. Consiste no uso de métodos como fogo, a drenagem, inundação, temperatura e radiação eletromagnética no controle de pragas. Então, aqui, dependendo da situação, aqui, o que é fogo? Por exemplo, tomate, às vezes, né? Mas isso aqui é dentro de uma legislação. Esse controle físico, às vezes, dependendo da planta, não só hortaliças, há necessidade de queimar, como se diz, a planta em busca do controle da praga. Drenagem aqui também, uso de água, inunda, por exemplo, uma área ali para eliminar alguma praga do solo. No caso da inundação, drenagem, inunda a área e aí acaba eliminando as pragas do solo. Por exemplo, numa estufa, né? Por exemplo, uma estufa está dando problema de alguma praga no solo. Tem aquela chamada solarização, né? Que vem a temperatura. Né? O que se faz? Inunda, né, o solo e coloca-se uma lona plástica sobre a superfície e deixa fechada a estufa. Isso aqui se faz mais no período do verão. Né? O que vai acontecer? Essa água vai esquentar, a estufa está fechada. A cobertura plástica sobre o solo e mais a estufa em si, aumenta essa temperatura, eliminando alguma praga do solo. Aí você usa, né, a radiação aqui do solo, do sol, né, no controle de alguma praga. Então, isso aqui vem ser o controle físico. Então, aqui que falei, né, o controle biológico, que eu trouxe aqui calda de arruda, e calda de pimenta e fumo, né? Algum exemplo aqui que a Embrapa desenvolve, a Embrapa é uma empresa, né, de pesquisa, né, que traz isso aqui mais para o controle biológico. E é controle biológico, não se usa produtos químicos. Né?
Aí se prepara ali, conforme, né, as orientações, ali os ingredientes, e faz a aplicação. Aqui uma imagem que eu trouxe, né, no caso de uma pulverização, de um costal, né, pulverizador costal, numa cultura do tomate. Você pode observar até que tem, né, falei antes ali, estaqueamento, tutoramento, né, aproveitando a imagem aqui, que foi feito para conduzir o tomate. Só para ilustrar, né, E depois nós temos o chamado MIP, que é o manejo integrado de pragas. Então, esse manejo integrado de pragas é no sentido assim, você não vai usar só um tipo de método. Mais dependendo da situação. Então, começa pelo monitoramento, foi o que eu falei antes ali, monitoramento, você observar no dia a dia. O que vai aumentar a presença, a infestação de pragas. Identifica a praga, né, se tem praga ali, vai identificar que tipo de praga que tem, e aí você vai usar um controle químico, um controle biológico e um controle cultural, ou outro tipo outro método, né, de controle de pragas. E aí vem no final a tomada de decisão, né? Porque cada situação é uma situação. Aquilo que eu falei no início ali, ó, porque apareceu por exemplo, uma lagarta, a gente vai pegar o pulverizador, a gente vai preparar uma calda e já fazer a aplicação. Não há necessidade de já partir para isso aí. Então depende do grau de infestação da praga. Isso também acontece com a doença às vezes, né? Dependendo da doença nas plantas, o aparecimento, monitora, observa que está aumentando nas plantas, e aí há necessidade de usar algum controle, algum método. Professor, falando do tomate, aquele negócio de tipo, tirar uns brotos, vamos dizer que tem o broto, tem o pé de tomate, e sai uns brotos do lado, tirando aquele lado, aumenta tipo, o tamanho,